A paz do Senhor Jesus seja convosco. É com alegria que estou retornando ao canal da EBD, da Assembleia de Deus em Bangu, e agora expondo esta pré-aula referente à última lição deste trimestre. Agradeço ao pastor Sóstenes Silva a confiança em mim depositada para estar ministrando esta lição. E o tema da nossa última lição: em Cristo somos mais do que vencedores. O aperfeiçoamento do discípulo de Cristo passa por discernirmos a realidade da batalha espiritual. Notem que ao longo deste trimestre foram vários aspectos. Esse aspecto não poderia ficar de fora, até porque o próprio texto da verdade aplicada nos diz assim: enquanto estamos no mundo, vivenciamos um conflito espiritual, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Eu sublinhei esta frase aqui na minha lição: enquanto estamos no mundo. Nascemos de novo, somos templo do Espírito Santo, temos a palavra de Deus, somos membros do corpo de Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida, mas nunca nos esqueçamos que enquanto estivermos neste mundo, estaremos vivenciando uma contínua batalha espiritual. E para discernirmos esta batalha espiritual, é muito importante que cada membro do corpo de Cristo esteja ciente de que nós dependemos das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Nós não podemos refletir, pensar, procurar conhecer sobre batalha espiritual sem a orientação das Escrituras Sagradas e sem a iluminação do Espírito Santo. É importante destacarmos alguns termos, tanto no texto áureo como nos textos de referência. Note o texto áureo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É importante destacarmos que vence aquele que permanece em Cristo. Volto a enfatizar a importância das Escrituras. O que significa permanecer em Cristo? O que significa estar em Cristo? Esse discernimento tem que ser baseado na revelação das Escrituras Sagradas. No livro de apoio deste trimestre, Aperfeiçoamento Cristão, Propósito de Deus para a Igreja, nós encontramos um texto muito interessante. Cristo venceu a batalha, mas a guerra ainda não terminou. Cada crente está pessoalmente empenhado nessa guerra contra Satanás e suas cortes. É a realidade da batalha espiritual. Ainda citando um
texto do livro de apoio, nós encontramos lá: não deve haver espanto como discípulo de Cristo quanto aos momentos difíceis e às ferrenhas lutas espirituais. Isso é muito importante deixar claro desde os primeiros momentos da caminhada cristã, porque o próprio Cristo alertou-nos quanto às aflições, ódio, perseguição, como um conhecido escritor declarou: é importante que o discípulo de Cristo saiba que neste mundo, enquanto estamos neste mundo, não estamos num parque de diversões, estamos num campo de batalha. Mas o texto áureo nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória. É importante destacar essa expressão: Deus nos dá. O conhecido escritor, comentarista F.F. Bruce, ele disse o seguinte sobre essa expressão: Deus nos dá. Não somente significa que é a característica de Deus dar a vitória, mas que essa vitória pode ser experimentada continuamente. Graças a Deus, porque podemos vivenciar esta vitória em cada luta da nossa existência. O tópico 1, ele vai enfatizar o que a lição ela se propõe a refletir em relação à batalha espiritual. São 3 aspectos que são ressaltados na lição. Nós podemos considerar como o resumo da lição. Nós encontramos esses 3 aspectos destacados no tópico 1. A realidade da batalha espiritual. 2. Princípios bíblicos a serem observados. E 3. Certeza e as promessas de vitória. Outro texto que eu destaco do livro de apoio é: precisamos estar atentos para não nos determos em procurar detalhar nos mínimos aspectos as ciladas das tentações espirituais, o conflito espiritual, o mundo invisível. Não compete a nós tentar detalhar, esmiuçar o que a Bíblia não teceu a detalhes, principalmente quando o assunto é batalha espiritual. O importante é conhecermos o que a Bíblia nos revela. O importante é não ignorarmos o que está registrado na Bíblia, porque o que está registrado na Bíblia é suficiente para nos conduzir à constante vitória. Esse conflito nós já encontramos em Gênesis, capítulo 3. Esse conflito espiritual. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é considerado o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Quando Deus diz que da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o seu calcanhar. Note que interessante. O primeiro anúncio do evangelho é feito justamente num contexto de conflito espiritual. Eis o anúncio do longo conflito entre os filhos de Deus e o maligno. E por toda a Bíblia nós vamos encontrar esse conflito. A história de Israel, o ministério de Jesus Cristo, no seu nascimento, na tentação, no Getsêmani, na cruz, a perseguição da igreja, falsos ensinos, contendas, divisão. Ao longo de todo o relato bíblico e ao longo de toda a história da igreja, nós temos vivenciado
a realidade desta batalha. Mas Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gênesis 3,15 relata a realidade do conflito espiritual, mas lá também está a grande mensagem de esperança da vitória. Precisamos viver neste mundo a realidade da batalha espiritual, mas na esperança da vitória. No tópico 2, nós vamos encontrar alguns princípios bíblicos, ou seja, são verdades bíblicas que devem nortear o entendimento do discípulo de Cristo acerca da batalha espiritual e a conduta que deve adotar. Como primeiro aspecto, é importante lembrar que se trata de uma batalha de natureza espiritual. É importante lermos 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Não nos esqueçamos que o inimigo está ativo. Não podemos ignorar que ele continua tentando, ele continua com as suas artimanhas, ele continua com os seus intentos para tentar impedir que prossigamos em nosso relacionamento com Deus. Mas é importante também atentar que assim como o inimigo está ativo, é possível vencer, porque a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O segredo da vitória é estarmos em Cristo, em comunhão com Cristo. Nada deve impedir a nossa comunhão com o Senhor. É a fonte da nossa vitória. É interessante que no livro do Apocalipse, antes de João receber a revelação dos juízos divinos, da batalha do diabo e seus anjos, dos problemas que estavam ocorrendo nas diversas igrejas locais da Ásia, é relevante meditar em Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, porque Jesus Cristo, ele inicia a revelação dizendo: quem é ele? Quem é Jesus Cristo? O que Jesus fez por nós e quem somos nós para Deus? Note, aí está a nossa segurança. Virão os relatos dos problemas na igreja, virão os 7 selos, virão as 7 trombetas, virão as 7 taças, virão batalhas do diabo e seus anjos, mas a nossa segurança está em Jesus Cristo. Quem é Jesus, o que Jesus fez por nós e quem somos nós para Deus. É edificante nós meditarmos na apresentação de Jesus. Ele é fiel, ele é primogênito, ele é príncipe. Ele nos ama e nos lavou com o seu sangue. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ele vem. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é, era e há de vir, o Todo-Poderoso. Deus estabelece limites nesta batalha espiritual. Deus estabelece limites nas investidas do inimigo. É importante, durante a aula, atentarmos para Apocalipse capítulo 7, versículo 3, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e capítulo 13, versículo 7, Apocalipse 20, 10. Notem expressões que indicam limites na ação do maligno. Um texto vai usar a expressão até
que. Outro texto vai usar a expressão guerra só quando acabarem o seu testemunho, se referindo às duas testemunhas. O inimigo só poderia guerrear contra elas quando elas estivessem terminado o seu ministério. Inimigo tem pouco tempo e o destino final do inimigo será o lago de fogo e enxofre. E, encerrando essa exposição, o tópico 3, ele inicia nos dando algumas ideias da palavra vencer, superar, prevalecer, obter a vitória. Atenção à palavra de Deus. Para vencer, para superar, para prevalecer, não podemos desprezar a palavra de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia, Pedro. Pedro foi avisado por Jesus do que estava para acontecer, sendo que ele não atentou para a palavra de Jesus e acabou negando a Cristo. Precisamos estar atentos. Fortalecimento do cristão, do discípulo de Cristo, não é apenas uma vez. Deve ser uma constante, é continuamente. É o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É algo contínuo, é algo diário. Ficar firmes e resistir é a ênfase bíblica. São termos que indicam a estabilidade cristã, a firme resistência do discípulo de Cristo. Note que quando o assunto é batalha espiritual, a ênfase é resistir, a ênfase é ficar firmes, vencer. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós vamos encontrar uma perspectiva do céu para a terra em relação à vitória. A Bíblia vai nos dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas próprias vidas. Notem, João está registrando a vitória final da perspectiva do céu para a terra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que nos lavou, que nos liberta dos nossos pecados. O sangue de Jesus que nos purifica da única coisa que é capaz de nos separar de Deus, é o pecado. Mas o sangue de Jesus, ele tira o nosso pecado. O testemunho constante e firmado na autoridade do Evangelho de Cristo. Não te cales. Continuemos a proclamar a mensagem de salvação e acerca de Jesus Cristo. E amar a Cristo mais do que a nossa própria vida. E a lição vai encerrar com promessas aos vencedores. Notemos, mesmo num contexto difícil das igrejas locais, é muito importante atentarmos para isso. Mesmo em um contexto difícil, de heresias, de pecado, de divisão, mas em cada igreja há uma promessa. A promessa é para quem vencer. A bem-aventurança não é para todos. A bem-aventurança é para quem vencer. É possível vencer. É possível estar em Cristo, mesmo num contexto difícil. E por estarmos em Cristo, somos mais do que vencedores. Vença a tendência de achar que uma luta é tão grande a ponto de derrubar um discípulo de Cristo. Se nós pensarmos assim, nós vamos estar dizendo, em outras palavras, que a graça de Deus não foi suficiente na nossa vida. E não é assim. A Bíblia diz que Deus dá maior graça. Nem sempre Deus vai remover
o que nos causa sofrimento e desconforto. Mas aquele que está em Cristo sempre receberá graça suficiente para vencer os desconfortos e os sofrimentos desta vida. Que Deus continue nos abençoando. Que cumpra-se em nós o que diz a palavra de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação da igreja, até que cheguemos à unidade completa, até que cheguemos à estatura perfeita, até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.